já estou chegando ali nos 25 anos de mercado, atendi essas grandes empresas que você falou, quando eu passei por agências incríveis, assim. Ela surgiu, ou ela nasceu, assim, exatamente do nome dela, da minha paixão pela estratégia. A gente está num mundo que existe muitas possibilidades para as marcas, muitas possibilidades para os negócios, e as marcas precisam de direção. Então, a gente está aqui, a gente fundou, né, a We Love Strategy. A estratégia, ela estava sendo deixada de lado, e não existe, né, uma construção, que seja uma construção de valor, uma construção de longo prazo. E quando a gente fala de posicionamento, a gente está falando assim, posicionamento é prática. Posicionamento não é só um filme bonito, não é só uma campanha. A marca, ela nasce da cultura, né? Cultura e estratégia têm uma relação simbiótica. A manifestação é a prática diária. Você tem que praticar diariamente a estratégia. In a world drowning in noise, most brands don't fail because they lack creativity. They fail because they lack direction. Today we sit down with Cynthia Cavale, one of Brazil's sharpest strategic minds, with over 20 years turning ideas into brands that actually grow. She reveals why strategy is being ignored, why that's dangerous, and how brands can find clarity before it's too late. Stay until the end. This mindset shift can change how you build brands forever. This episode is sponsored by Inevitable Flow. Bem-vindos ao Inevitable Cast. Esse podcast é patrocinado pela Inevitable Flow, uma consultoria especializada em ajudar empresas de arquitetura, engenharia e construção a conquistar um fluxo previsível de leads qualificados e escalar suas operações com automação inteligente de processos. Através de soluções de IA, a Inevitable Flow combina prospecção estratégica com automação para que empresas aumentem sua receita sem depender apenas de indicações incertas ou da necessidade de contratar grandes equipes. Para saber mais e agendar uma consulta gratuita, basta clicar no link na descrição do episódio. Nossa convidada hoje é Cynthia Cavale, com mais de 20 anos de experiência transformando ideias em marcas e marcas em negócios. Cynthia Cavale é uma das mentes estratégicas mais afiadas da cena criativa brasileira. À frente da We Love Strategy, ela atua como parceira de marcas que buscam propósito, clareza e impacto, conectando estratégia, branding e inovação para gerar resultados reais. Sua trajetória passa por gigantes como 99, Uber, Natura, Unilever e Braskem, além de empreendimentos autorais como a Bump Box, referência em economia circular e moda inclusiva. Hoje, ela atua em empresas, ela ajuda empresas a encontrar o seu norte estratégico em um mundo saturado de ruído, mostrando que uma boa estratégia ainda é maior ato de criatividade. Cynthia, é um prazer ter você aqui hoje. E antes da gente falar de estratégia e branding, eu queria voltar um pouco para entender como tudo começou para você. Você tem mais de 20 anos de carreira entre grandes agências e projetos autorais. O que te levou a fundar a We Love Strategy? Legal, Gui. Primeiro, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ainda mais para falar de um tema que eu gosto tanto, que é estratégia. Você foi super generoso comigo, falando dos 20 anos. Na verdade, são um pouquinho mais, já estou chegando ali nos 25 anos de mercado. De fato, atendi essas grandes empresas que você falou, quando eu passei por agências incríveis, assim, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, e também com a fundação de projetos autorais, como foi a Bump Box. Mas falando sobre a We Love Strategy, ela surgiu, ou ela nasceu, assim, exatamente do nome dela, da minha paixão pela estratégia. A minha trajetória toda foi trabalhando dentro do universo da estratégia. Então, eu comecei há muito tempo atrás, né? Esse tempo todo atrás, ainda trabalhando no Sul, que é de onde eu venho. E desde então, desde que eu vim para São Paulo, que fazem mais ou menos 15 anos, agora um pouquinho mais, uns 18 anos, passando
pelas áreas de estratégia de grandes agências, né? E tendo a oportunidade de trabalhar com clientes incríveis, até o momento que eu decidi sair dessas estruturas, onde ajudei a montar times de estratégia, que eram incríveis, trilhar os meus caminhos, trilhar o meu caminho para colocar um pouco mais do meu trabalho autoral, assim, da minha visão autoral para a estratégia. E a We Love Strategy, ela nasceu assim de uma verdade muito simples, de um fato muito concreto, assim. A gente está num mundo que existe muitas possibilidades para as marcas, muitas possibilidades para os negócios, e as marcas precisam de direção. Então, a gente está aqui, a gente fundou, né, a We Love Strategy para ajudar essas marcas a encontrarem caminhos, né? Encontrar caminhos para construir valor para o seu negócio, para construir valor para o seu consumidor, né, ou para o seu cliente, para conseguir construir, para construir um valor social também. Então, a trajetória da We Love é essa, né? Ela surgiu daí, e com essa proposta muito clara de realmente assim ser o parceiro de estratégia dos nossos clientes. Então, acho que assim, se tem alguma coisa que realmente indica, né, o que a gente está buscando, o que é essa proposta, é ajudar os clientes a encontrarem essa clareza, né, na construção da sua marca, e junto com isso encontrar um caminho e ter na gente um parceiro no qual ele pode assim contar e confiar que essa estratégia ela vai estar sendo trabalhada assim da melhor forma, com as estruturas, né, que são necessárias para isso. Um verdadeiro parceiro estratégico. É isso aí, é a nossa proposta. Conta pra gente, num mercado cada vez mais tático e imediatista, né, como que você definiria o papel da estratégia dentro das marcas hoje? Nossa, assim, eu acho que você tocou num ponto que é quando a We Love ela foi criada, um dos grandes pontos era justamente esse, assim, eu sentia que cada vez mais a estratégia ela estava sendo deixada de lado para dar espaço, né, para as pessoas buscarem soluções cada vez mais imediatistas. E não existe, né, uma construção que seja uma construção de valor, uma construção de longo prazo, uma construção que realmente vai nos levar para onde as marcas devem estar, sem considerar a estratégia como a base para isso. Então, eu acho que assim, a melhor forma de mostrar para os clientes a importância da estratégia ainda é construir ou trazer a clareza sobre o valor que está sendo construído, né? Sobre, especialmente, o espaço que um posicionamento claro tem para a organização, né? E quando a gente fala de posicionamento, a gente está falando assim, posicionamento é prática, né? Posicionamento não é só um filme bonito, não é só uma campanha bonita, uma campanha que eles tanto um filme quanto uma campanha ou qualquer movimento de comunicação, ele é um acelerador da percepção desse posicionamento, mas o posicionamento ele começa antes, quando a gente vai buscar, né, qual é a proposta de valor, o que eu de fato vou estar entregando para os meus stakeholders, como é que isso vai construir um valor e como é que eu vou colocar a marca na posição aonde ela de fato deve estar, né, a posição que ela está buscando. Então, acho que conseguir mostrar a importância, né, dessa construção e de uma construção que é baseada mesmo em valor e que isso tem um retorno imediato para o negócio, é um caminho assim que o caminho árduo que a gente busca e que a gente traz, Trilha, né, né? para dentro das conversas, vai trilhando, exatamente, vai trazendo para dentro das conversas com os clientes. E eu acho que tem uma coisa assim também, que o cliente ele acaba escolhendo seus parceiros, né? Também muito em função de uma visão conjunta de olhares, de um olhar para o mesmo lado, olhar para o mesmo caminho. Então, acho que muita gente começou a perceber e sentir falta da estratégia, né? Do quanto isso realmente estava como um espaço que precisava ser preenchido dentro das suas estruturas, e daí, a partir daí, a gente começa a resgatar cada vez mais esse valor da estratégia também dentro dos negócios. Agora, tem um outro ponto interessante, assim, nisso que você colocou. Recentemente, o WARC publicou uma pesquisa, o WARC é o World Advertising Research Center, falando justamente sobre os caminhos da estratégia, né? Essa pesquisa ela aconteceu nos Estados Unidos, fala da realidade de lá, mas fala muito da nossa realidade aqui também. Acho que tem vários pontos que a gente pode trazer para cá. E um dos dados que essa pesquisa trouxe é que, olhando para dentro, especialmente assim, sob o olhar, não, a partir do olhar dos
de quem está dentro da estratégia, de quem está trabalhando estratégia, a estratégia ela está sendo super demandada, ela é importante. 80%, né, dos respondentes colocaram isso, porém eles também indicam, né, o quanto ela está passando por um desafio grande de mudança e de mudança de papel e de, principalmente, conseguir ir provando, né, o seu valor e provando o papel que ela tem dentro dessas estruturas. Então, né, o papel que ela tem para a construção de marca. Então, acho que a gente está bem nesse momento, assim, sabe, de olhar para isso. Exato. Eu já escutei uma frase que ficou muito comigo e eu queria entender de você como que cultura e estratégia se relacionam dentro do ambiente de trabalho. Uma vez eu escutei uma frase que fala que a cultura ela come a estratégia no café da manhã. Não lembro quem disse essa frase, tá? Mas eu queria entender de você, assim, né, com foco na estratégia, como que vocês olham também para a cultura da empresa? Como que essas duas se relacionam dentro da marca? A marca, ela nasce da cultura, né? E eu acho que e a estratégia também, eu acho que essa frase, ela é famosa, eu acho que ela fala muito da verdade mesmo, e ela acontece quando cultura e estratégia estão desconectadas. Quando a gente consegue conectar cultura e estratégia, elas andam de mãos dadas e uma reforça a outra, né? Então, a cultura reforça a estratégia reforça a cultura. Eu acho que tem um outro ponto que é importante aqui, que é estratégia, ela precisa de uma execução, né? Ela precisa da manifestação dela. Então, não adianta só a gente pensar uma estratégia, que é uma estratégia que funciona muito bem no discurso, mas que ela acaba não acontecendo nas manifestações, e a manifestação é isso que eu digo, a manifestação é a prática diária. Você tem que praticar diariamente a estratégia, tem que diariamente fazer com que isso aconteça. Então, assim, é uma relação simbiótica, cultura e estratégia têm uma relação simbiótica. Eu acho que elas se reforçam, uma boa estratégia, ela nasce muito da cultura, e ela acaba reforçando a cultura e também tem a capacidade, claro, de ir transformando e de fazendo com que essa cultura vá evoluindo. Então, é um dos pontos, assim, fundamentais para a gente conseguir fazer com que uma estratégia realmente tenha uma conexão, impulsione esse valor, impulsione esse resultado que a gente está buscando. Eu quero falar agora, Cíntia, com relação à operação por trás da We Love Strategy. Hoje em dia, como Uhum. que vocês estruturam projetos? Existem metodologias próprias ou times sob demanda? Como que funciona? Legal. É legal você perguntar isso, porque acho que um dos diferenciais da We Love é justamente formar times a partir dos desafios, né? E isso nos permite também não só trazer um profissional mais sênior, os profissionais que a gente coloca nos projetos, eles têm já uma bagagem e uma experiência, seja em problemas similares ao problema que a gente vai estar resolvendo, né, ou ao desafio, na verdade, que a gente vai estar resolvendo, ou em categoria, ou dentro da categoria com a qual a gente vai estar trabalhando. Então, isso é um dos pontos que eu acho que faz bastante diferença, tenho certeza que faz bastante diferença, né, nessa construção da entrega que a gente faz. Então, os times, eles são montados a partir do desafio, para a gente entender qual é o melhor perfil e quais são os profissionais que vão ser necessários dentro dessa, para buscar a resposta que a gente está buscando, né, a solução que a gente está buscando, a estratégia que a gente está construindo. E em relação a metodologias, a gente usa tanto ferramentas, que são as ferramentas que a gente já foi testando ao longo do tempo, então a gente foi testando ao longo do tempo e elas foram, claro, evoluindo também, né, na medida que elas vão sendo trabalhadas, e com uma abordagem que é uma abordagem muito, muito do nosso olhar, né, uma abordagem de buscar o que é a essência daquela estratégia, de buscar uma estratégia mais assertiva, de trabalhar sempre olhando para o que é o contexto cultural. E daí, quando eu falo de cultura aqui, eu estou falando do contexto cultural, mas é a mentalidade, né, daquele momento, a mentalidade que a gente está vivendo, que o espaço daquela marca está vivendo, o que é o core dessa marca, né? E daí eu trago, então, a cultura interna para entender qual é o core desse negócio, né? O que faz ele ser aquilo que de fato ele é, quais são as comunidades com as quais ele de fato se conecta, né? A marca de fato se conecta, então aonde que ela está presente, com quem ela está falando, com quem ela está construindo ou para quem ela está construindo esse valor, e por fim uma abordagem também para entender qual é o que a gente precisa para construir uma conexão
perfeita ou uma conexão fluida, né, com esse consumidor com o qual a gente precisa conectar. Então, a maneira como a gente estrutura parte disso, né? Parte da gente entender qual é o desafio, qual é a grande pergunta. Normalmente, o cliente ele chega com uma grande pergunta e a gente vai buscar uma resposta, né? A gente vai buscar a melhor forma de chegar nessa resposta. Às vezes ele já sabe para onde ele quer ir, ele sabe onde ele quer colocar a marca, mas também precisa, né, dessa construção até lá, desse caminho até lá. Exatamente, essa estratégia para a gente fazer com que ele chegue lá. Então, a partir disso, né, a partir desse entendimento, né, de entender o que é a dor desse cliente, né, o que ele está buscando, a gente estrutura esses times, traz esse time com profissionais, né, que são profissionais que têm uma experiência já que vai nos trazer um valor, vai aportar um valor dentro dessa estratégia que está sendo construída, com os perfis, né, e com os papéis que a gente precisa para chegar na solução da questão, e por fim essa abordagem, né, que é a abordagem que eu te coloquei agora. E existe um equilíbrio entre consultoria estratégica e execução criativa? Como que vocês decidem até onde ir com o cliente? É uma definição que acontece junto com o cliente, né? Em alguns momentos a gente desenvolve a estratégia e o desenvolvimento criativo fica junto com um parceiro, ou fica a cargo de um parceiro que já seja um parceiro do cliente, e daí a gente trabalha muito esse modelo plug and play, né? Então, trabalha junto com os parceiros que já estão presentes no cliente. Quando ele não tem um parceiro ideal, né, para desenvolver isso, a gente tem os nossos parceiros também, que a gente recomenda também de acordo com o perfil e de acordo com aquilo que precisa ser desenvolvido depois em termos de execução criativa. Então, também é muito sob medida, né? Muito a partir do que a gente está construindo ali, daquele contexto que a gente tem ali, o contexto do cliente também. Tem clientes que já vêm, né, trabalhando com os seus parceiros criativos há mais tempo. Legal, muito legal. E, sim, olhando para o momento atual, vocês trabalham com marcas que acreditam no que fazem. Uhum. Quais são os sinais que indicam que uma marca está pronta para um trabalho profundo de estratégia? Bom, primeiro, muita vontade, né? Eu acho que, assim, parte desse desejo, assim, desse incômodo já de estar sentindo a dor de não ter uma estratégia que estruture, que ajude a pavimentar e estruturar o crescimento dela. Então, acho que esse é o primeiro grande sinal, assim. E talvez o que vai determinar todos os outros, né? Então, acho que, assim, claro que tem que ter já uma maturidade do negócio, embora em diferentes momentos do negócio você tenha uma estratégia que vai ajudar aquele diferente, aquela situação específica, né? Então, assim, na fase de estruturação de um negócio, eu vou trabalhar muito mais os fundamentos dessa marca, né? Porque ela tá justamente desenvolvendo junto com o negócio e conectando com o negócio o que é o propósito desse business, né? Como é que isso vai se traduzir depois numa proposta de valor? Como é que essa proposta de valor ela vai se traduzir no posicionamento? Então, eu começo junto com o negócio. Se o negócio ele já está numa fase de tração, provavelmente isso já está desenvolvido, isso já está definido, às vezes não está. Então, se isso já está definido, a gente tem um trabalho muito mais forte de uma construção mais profunda de quais são os principais pontos que a gente vai acionar para que essa proposta de valor ela seja de fato percebida e principalmente que ela cumpra o papel dela, né, de impulsionar esse negócio. Então, parte daí, né? Parte o principal sinal é o desejo, estar sentindo já o incômodo de não ter uma estratégia ajudando no impulsionamento desse negócio, na construção desse valor. E a gente sabe que nem tudo são flores quando o assunto é estratégia, não é isso? Total. Quais são os maiores ruídos ou resistências que você ainda encontra quando fala de estratégia com empresas? Acho que, assim, na grande maioria das vezes, eu acho, Gui, que ainda é essa ansiedade por um resultado de curto prazo, né? Pelo resultado que é muito imediato, e não só o resultado, porque a estratégia ela pode acionar, né, pontos que trazem um resultado imediato, mas às vezes as pessoas têm a ansiedade de não esperar o tempo do desenvolvimento da estratégia. Claro que hoje a gente faz isso com muito mais velocidade, né, com todas
todas as ferramentas que estão aí disponíveis, a gente faz com muito mais velocidade. Mas ainda existe uma resistência, às vezes, em relação ao tempo que a gente precisa para desenvolver uma boa estratégia, desenvolver uma estratégia com consistência. Eu acho que esse, assim, é um dos principais pontos que a gente, assim, principais barreiras que a gente consegue argumentar, discutir, mostrar, né, o valor e superar elas. Tem aqueles céticos, né? Tem os céticos que não acreditam que uma marca precisa de estratégia, que não acreditam que isso vai, de fato, trazer um valor e que trabalham muito nessa tentativa e erro e não conseguem enxergar o quanto, né, a gente construir né, ter esse mapa assim, que vai nos mostrar para onde ir, pode contribuir, inclusive na eficiência do business, né, do negócio. Então, acho que são assim, as duas principais barreiras assim, que vêm. E daí, claro, daí tem desafios, mas são desafios assim, quase que inerentes ao trabalho, né? Às vezes você tem, tipo, visões muito diferentes dentro da mesma empresa, né? Então você tem, assim, um board que não está olhando necessariamente para o mesmo lugar, e daí a gente tem o desafio de conseguir, né, fazer com que os olhares convirjam, né, para um mesmo ponto. Então, acho que esse é um desafio, mas que eu acho que ele é um desafio inerente mesmo do projeto, né, do trabalho. E, claro, também e ter essa questão também, depois, assim, do gap que pode acontecer entre a definição, né, tipo assim, a construção dessa estratégia e a execução dessa estratégia. Às vezes, elas acabam se dissociando. Às vezes, as coisas se dissociam e daí a gente tem um outro desafio também para resolver, que é, né, colocar de novo o barco no norte para que ele consiga seguir. O trem nos trilhos. Exatamente, exatamente. Cíntia, você também é cofundadora da Bump Box, Sim. que une moda, circularidade e inclusão. Como que esse olhar sustentável e humano influencia o seu trabalho de estratégia hoje? Nossa, uma boa pergunta, hein? Porque assim, a Bump, ela nasceu muito como resultado também de um olhar que ele já vinha amadurecendo dentro da estratégia, para um olhar mais circular e um olhar de uma construção de valor que não que extrapola esse valor que a marca constrói para ela, que a marca constrói para o consumidor ou para o seu cliente, indo também para um valor que a marca entrega para a construção mais positiva de uma sociedade, né? Então, assim, para que a gente tenha ambientes mais positivos. Então, hoje eu não consigo nem dissociar esses olhares, né? Tipo, quando eu olho, assim, quando eu começo a construir o que vai ser uma proposta de valor, o propósito, eu já estou olhando, né, para como é que esse negócio vai entregar um valor que é um valor mais sistêmico, mais ampliado, né, que consegue construir esse legado que vai além do que ele é hoje, porque é um olhar para o futuro também. Então, isso acabou acontecendo assim de uma forma muito natural. Lá atrás, quando eu ainda estava dentro das agências, assim, e essa discussão ela começou a vir cada vez mais forte. E é legal porque é uma discussão que amadureceu muito, né? Porque antes a gente olhava para a sustentabilidade, eu acho que de uma forma, e para a circularidade, enfim, de uma forma mais limitada. E hoje a gente entende que ela tem pilares que é o pilar humano, que é o pilar do ambiente e que é o pilar econômico também. Então, eu acho que conseguir, assim, cada vez mais fazer com que essas três vias elas caminhem juntas, né, e tragam cada vez mais essa construção que hoje se fala muito da regeneração, né, o que, assim, é um caminho sem volta, né? Então, eu acho Exato, que exato. foi, assim, as coisas elas acabaram construindo muito juntas. Hoje é uma mentalidade mesmo, é um jeito de pensar, um jeito de encarar as coisas, então não tem muito como separar. Exato. E olhando para frente, né, o cenário está mudando rápido. Uhum. Quais são os movimentos e tendências em branding e inovação que você considera mais relevantes hoje?
Bom, eu acho que a gente tem aí um ponto de tinha comentado antes, assim, é um momento de inflexão muito forte, né, muito importante, assim, porque realmente tem muita coisa mudando. Eu acho que tem um olhar, que traz, né, tem um caminho que traz as tecnologias, pra junto das construções, para que a gente ganhe cada vez mais profundidade, assertividade, velocidade, mas tem também uma preocupação e um olhar para o que é a verdade humana, né? E o que são essas verdades humanas que elas vão que vão continuar conduzindo o que são o que são os negócios, o que as pessoas de fato buscam. Então eu acho que trazer isso e buscar cada vez mais o que são essas verdades humanas e como a gente vai levar as marcas para isso é um dos grandes vetores aí para as próximas discussões, assim, para os próximos ciclos. Eu acho que a gente continuar entendendo o que realmente vai fazer diferença para as pessoas, o que vai conseguir tocar as pessoas, mobilizar as pessoas, tirar as marcas desse achatamento, né? Porque hoje a gente vive assim um achatamento de propostas, de comunicação. Eu acho que conseguir tirar a marca disso, assim, é um dos principais desafios que a gente tem hoje, né? Pode Como falar. que você vê o papel da inteligência artificial na construção de marcas? Você vê mais como ameaça, uma ferramenta ou talvez uma nova fronteira criativa? Eu acho que ela vai evoluir para uma nova fronteira criativa, eu acho que hoje ela ainda não é, tá? Eu acho que assim, hoje ela consegue justamente suportar e apoiar muito, principalmente essas questões que envolvem a profundidade e a velocidade das análises que a gente consegue fazer, mas eu acho que ela ainda não consegue dar os saltos criativos, que são os saltos que ainda são muito humanos, né? Ainda são muito humanos. Tem um conceito que eu acho que é, é muito bacana que corrobora, né? Se junta esse movimento de para onde o branding, a estratégia está indo, que são as vantagens assimétricas, né? Quando você consegue justamente construir esse valor que sai desse achatamento que eu tinha mencionado antes. E não vejo as ferramentas fazendo isso ainda. Tá? Eu acho que elas vão ajudar, elas já ajudam a fazer, elas vão ajudar ainda mais a chegar nisso. Acho que ainda faltam alguns, ainda falta um pouco aí, ainda falta um pouco aí. Eu diria que hoje, tipo assim, nessa parte mais operacional do trabalho de estratégia, a gente tem uma força, ela une, né, tecnologia e arte. Então, ela é máquina e gente. Então, você tem, sei lá, 60% do trabalho que as máquinas elas já evoluíram, já dão velocidade, já dão profundidade, mas você tem ali uns 40% que ainda é muito humano, né? Porque ela pode fazer uma análise super bacana, mas você ainda vai ter que, tipo, mergulhar nessa análise, ainda tem isso. Agora, quando você vai para essa virada criativa, né? Para essa virada do salto, talvez a proporção seja 80 arte e 20 máquina, porque ela suporta, mas você ainda depende muito. Eu acho que assim, o que é surpreendente ainda depende muito das pessoas. Eu acho que são as pessoas que ainda surpreendem, sabe? Eu acho Oh, que com certeza. Eu falo em toda conversa nesse momento que a IA vem, ela consegue fazer 80% do trabalho em muitos casos, os humanos ainda ficam fazendo 20%, mas os 20% que os humanos fazem correspondem a 80% do valor gerado e entregue, né? uhum, Então, assim, ela vem para aumentar a nossa habilidade, não para substituir o trabalho ou para fazer o trabalho menor. Você pode pedir 3 estratégias de branding diferentes para uma IA e ela vai te dar 3 estratégias de branding diferentes, mas ela é incapaz de escolher qual que é a melhor estratégia, né? Então, o pensamento exatamente. crítico, ele ainda fica com o ser humano. E, Cíntia, à medida que a gente vai chegando mais para o final da conversa, eu gosto de falar um pouco mais de visão de futuro, tá? Olhando para o futuro da We Love Strategy, quais são os próximos passos? Seria talvez expansão, novos formatos, metodologias, colaborações? O que que vem aí para a We Love Strategy?
A We Love, ela é uma boutique estratégica, né? Uma boutique de estratégia. Então, o nosso crescimento, ele também é um crescimento que ele está muito atrelado a esse modelo. É claro que a intenção é crescer. Eu acho que tem um desafio ainda, assim, da We Love, dela se provar, dela tá sempre se provando, dela se provar como essa parceira de estratégia, né, para os seus clientes. E como o crescimento, assim, tem algumas marcas que são assim, as marcas de desejo, né? E elas são marcas de desejo por dois motivos. Ou porque elas já estão muito, assim, são muito icônicas e gostaria muito de contribuir estrategicamente com elas também. E tem também aquelas que a gente olha e diz, nossa, tem um trabalho, assim, ela tá deixando potencial na mesa, né? E deixar potencial na mesa é deixar crescimento na mesa, deixar dinheiro na mesa. Então, assim, que vontade de pegar essas marcas e mostrar o que uma boa estratégia aqui pode fazer por ela. Então, acho que, assim, mas respondendo objetivamente, acho que, assim, claro que o desejo é de crescimento, é de um crescimento de qualidade, né? Então, é isso, assim, é com marcas que a gente admira por diferentes motivos, parceiros que a gente admira por diferentes motivos. E você falou uma palavra que cada vez é mais forte, mais importante, que é a colaboração. Sim, são boas colaborações, grandes colaborações para o cliente, mas também com parceiros, né? Eu acho que, assim, é uma das frentes que hoje a gente mais tem colocado esforço também, que são em bons parceiros para conseguir cada vez mais amplificar o trabalho que vem sendo feito. Acho que, assim, ferramentas, elas sempre precisam evoluir e vão evoluir, a gente vai continuar evoluindo em relação a elas. A abordagem, eu acho que é uma coisa que ela não pode ficar, a gente não pode ficar parado com a abordagem, porque a abordagem, que é o jeito de olhar para a estratégia, para o nosso jeito de fazer, ele precisa evoluir também com o tempo, então ele precisa ser revisto constantemente. Né? Mesmo que seja para ser confirmado, tipo assim, né, a nossa abordagem ela ainda funciona para hoje e ela funciona para os próximos, né, para os próximos ciclos, mas eu acho que ficar sempre muito atento, assim, estamos trabalhando com as abordagens certas para o momento certo, sabe? Acho que é um ponto importante. Como que você imagina o papel do estrategista nos próximos 5 anos? Um desafio para os estrategistas, porque a gente já tem realidades muito fragmentadas, né? Que é isso, assim, são muitas possibilidades, as possibilidades elas vão elas vão aumentar. A gente tem cada vez mais as pessoas vivendo realidades que são realidades, a gente fala muito em bolhas, né? Essas bolhas, mas elas são muito isso é muito real. Então, assim, o que você consome é muito diferente do que eu consumo, do que meu irmão consome, do que meus enteados consomem. Então, assim, são vias que andam de uma forma paralela, e isso vai se acirrar cada vez mais, né? A gente vai ter cada vez mais uma hiperpersonalização desse consumo e dessas relações que a gente vai conectando. E como é que o estrategista vai conseguir ir conduzindo uma marca dentro dessa hiperpersonalização e dessa hipersegmentação das conexões, assim. Então, acho que o desafio é conseguir navegar nessas águas incertas, assim, sabe? Águas incertas e com muitas correntes diferentes. Exato, exato. Tem que ser um bom capitão, né? Uma boa capitã, no caso. Tem que ir conduzindo o negócio, assim, eu acho que sempre buscando clareza e sempre buscando, acho que essa colaboração, né? Ouvir esses olhares e buscar o que eles estão apontando. E tem uma coisa da sensibilidade também, que eu acho que é importante, sabe? A sensibilidade de ir percebendo, que é outra coisa que é muito humana, assim, a sensibilidade de perceber para onde as coisas estão apontando. E que conselho você daria para quem quer construir marcas relevantes em um mundo de atenção fragmentada? Bom, acho que, assim, primeiro é isso, assim, a gente já falou várias vezes nessa clareza, né? Mas eu acho que, assim, é ter clareza de qual é o valor que a gente está entregando e para onde a gente está indo, né? Qual é o valor que essa marca está entregando e o que ela quer construir, para onde ela quer construir.
Porque quando você consegue chegar na essência dessa clareza, você consegue justamente ir passando por essa hiperfragmentação de atenção. E ela te dá uma base, né, sobre a qual você vai construindo. Porque o problema dessa fragmentação também da atenção é que é fácil a gente se distrair, né? É fácil uma marca se distrair, é fácil uma marca, tipo, se perder do caminho dela. Conseguir construir essa consistência, assim, né, no que ela está buscando, vai fazer diferença, assim, nessa busca de valor que ela faz, nessa construção de valor e de chegar onde ela está querendo, né? Onde ela quer. Maravilha, maravilha. Ótima resposta, Cíntia. Cíntia, é evidente que você já alcançou muito com a We Love Strategy, ajudando marcas a se posicionar com propósito e visão. Se você pudesse pegar uma varinha mágica e resolver um único obstáculo que te segura hoje, qual seria? Ai, que pergunta difícil! Não é nada, uma varinha mágica, ela faz tudo. Então, mas sabe qual é o problema? Quando você pode tudo, é muito difícil de escolher uma coisa só, né? É aquela. Vou contar uma história pessoal, mas quando eu era criança, às Ah, vezes meu pai me levava em algum lugar, tipo alguma loja, algum shopping, dizia assim, você pode escolher o que você quiser, mas você pode escolher uma coisa. Então, normalmente o que eu escolhia era tipo, e ele sabia disso, obviamente, né? Por isso que ele continuava fazendo essa brincadeira. Eu escolhia tipo geleia, sabe essas gelecas, assim, porque, tipo, enfim, era o que eu queria. Depois você corta isso, por favor. Mas a questão é, acho que se eu pudesse escolher, assim, um desejo para me fazer crescer, eu acho que é, tipo assim, a valorização da estratégia mesmo. Acho que, assim, é a percepção de que isso pode realmente fazer a diferença nos negócios, sabe? Acho que eu tocaria nesse ponto, porque isso elimina várias barreiras, isso me coloca assim nessa discussão, acho que dessa ponta, assim, sabe? sim. De crescimento mesmo Uma desse. conscientização das marcas, então. Eu acho que uma conscientização, mas assim, uma conscientização e uma valorização, porque Uhum. às vezes as marcas, né, as estruturas, elas não percebem a importância de investir, né, de fazer o investimento necessário para você construir uma boa estratégia. E eu acho que além da conscientização, a conscientização do valor que isso pode ter é o que realmente, assim, acho que destrava vários mercados. Acho que é o que destrava vários Maravilha, mercados. maravilha. Cíntia, muito obrigado por participar com a gente hoje aqui. Foi um prazer ter você aqui hoje. Prazer foi meu, Gui. Eu super agradeço a oportunidade. Assim, vamos discutir mais, vamos falar mais sobre estratégia e vamos fazer essas marcas voarem aí, que eu acho que a gente tem um bom momento para isso também. Com Na certeza. verdade, necessário, né? É um momento necessário, porque Não só necessário, são como é o melhor momento. exatamente. Esse foi mais um episódio do Inevitable Cast. O podcast é patrocinado pela Inevitable Flow, consultoria que ajuda empresas de arquitetura, engenharia e construção a gerar um fluxo constante de leads qualificados e escalar suas operações com automação inteligente de processos e soluções de IA. Se você quiser saber como aplicar essas estratégias no seu negócio, acesse o link na descrição e agende uma consulta gratuita. Até o próximo episódio.